governo federal pode usar o exemplo da regulamentação das apostas online para avançar no debate sobre a autorização para cassinos e bingos físicos no Brasil. Hoje, o projeto que trata do assunto está parado no Congresso, depois de o Senado adiar a votação em julho deste ano. Para o ministro da Fazenda, o Legislativo inverteu prioridades quando aprovou o funcionamento das bets antes de concluir a análise sobre as apostas presenciais. Fernando Haddad diz que uma liberação de cassinos, por exemplo, não converteria a atividade em jogo de massa. No canal Livre da Band, ele destacou que a operação teria uma importância econômica estratégica voltada a polos turísticos em locais específicos e reverteria ganhos importantes para a sociedade. Isso é uma coisa para turista, em lugares específicos em geral, com outras atrações, né? Gera emprego, gera movimentação turística, que aliás, esse ano o Brasil vai bater recorde de turistas no país, né? Nós devemos chegar a mais de 9 milhões de turistas esse ano. Então, o Brasil tem muita vocação turística. Então, se você estivesse numa região de fronteira, Foz do Iguaçu, ou em Manaus, ou no Rio de Janeiro, você poderia ter. Para o ministro Fernando Haddad, a experiência proporcionada por cassinos e casas de bingos é mais restrita e passível de controle do que a das apostas online. O virtual é uma coisa que foi aprovado pelo Congresso Nacional, faz muito menos sentido do que o presencial. Muito menos sentido. Porque aí você está falando de 30 milhões de pessoas. Estou falando de CPFs únicos. Eu não estou falando não estou achando isso. Nós temos registro CPF por CPF na Fazenda Nacional de quem está apostando. São 30 milhões de pessoas hoje no Brasil que apostam. CPFs únicos. Às vezes a pessoa fez um jogo, mas o CPF dele está lá. E tem gente, infelizmente, tem pessoas que acabam gerando algum tipo de dependência, né? E isso é grave, por isso que carimbamos o dinheiro do imposto para a saúde. O mercado de bets no Brasil apresentou um crescimento durante o primeiro semestre de 2025. Mais de 17 milhões de brasileiros realizaram apostas em jogos online, gerando um faturamento de quase 17 bilhões e meio de reais para o setor. A regulamentação é apontada como o principal fator para os resultados e realmente fica difícil de entender como é que o Brasil caminha na regulamentação das bets para ter um controle sem uma proibição, mas um controle rígido, com cobrança inclusive de impostos, e a gente tenha caminhado nada praticamente, com vários projetos que chegaram a ser discutidos, engavetados algumas vezes, a gente não caminhou nada em relação às apostas físicas, que até continuam acontecendo, né, por aí, mas sem que haja uma regulamentação, liberação, as discussões nunca avançam, né? Encontram sempre algum obstáculo. Quem sabe agora, com essa inversão, já que, como disse o próprio ministro, né, as bets passaram na frente, quem sabe agora, com os resultados proporcionados por essa regulamentação nas bets, a gente também possa avançar na discussão sobre cassinos e bingos. Eu me considero um libertário, viu, Sheila? Por princípio, eu defendo que a pessoa tenha direito de fazer o que bem entender com o seu próprio corpo, com sua própria grana, né? Obviamente com regulamentação, tudo com regulamentação. E o cassino, ele tem algumas vantagens em relação à bet, né? Junto com o cassino vem um restaurante, junto com o cassino vem uma estrutura hoteleira, vem a contratação de croupiers, enfim, de profissionais de todo tipo, pagamento de impostos direto ao governo federal. Quer dizer, é algo que traz uma série de vantagens. Veja, eu estou perfeitamente ciente aqui das questões de segurança, de saúde pública, mas são consequências, né, de você tratar uma população como adulta. Né? E você regulamentando, você certamente pode trazer grandes benefícios a várias regiões da cidade. Ou alguém dirá aqui que Mar del Plata, por exemplo, lá no Uruguai, é uma região decadente, tomada por violência, Não, pelo contrário, um balneário lindo. O mesmo pode-se dizer das regiões de cassino em Buenos Aires. Las Vegas, né? A sua maneira, um local para lá de próspero. O Brasil não tem nada que ficar longe, né? Que ficar distante dessa discussão. Eu acho muito chato também quando a discussão esbarra no... Mas será que o brasileiro já tem maturidade para isso? E a gente se trata como bebezões, né? Exato. Que precisam ser monitorados pelo Estado o tempo todo. Outra coisa é a discussão de saúde pública que precisa haver, no caso de quem se vicia em jogos, isso precisa ter. E faz parte, inclusive, da regulamentação, das exigências feitas às próprias empresas. Mas não dá para a gente continuar se achando, nessas horas, sim, se colocando na posição de um vira-lata, se colocando na posição de bebezão que precisa ser tutelado, porque não temos maturidade. A gente tem maturidade, a gente tem para um monte de outras coisas. Por que não haveria para isso? A gente está julgando responsáveis por um golpe de Estado no Brasil, coisa que os americanos, por exemplo, não tiveram capacidade de fazer, outros países não tiveram capacidade de fazer.
Estamos sendo elogiados na capa da The Economist. O Brasil é um país que está amadurecendo. Né? O Brasil não tem a capacidade. A mesma lógica vale para o voto obrigatório. Não, o voto tem que ser obrigatório no Brasil. Por que tem que ser obrigatório no Brasil? Nada tem que ser. Tá tudo é passivo de discussão. Né? E isso vale, obviamente, para os jogos de azar.